Olá, pessoal! Hoje eu quero levar vocês para uma jornada profunda e reflexiva pelo interior do Rio Grande do Sul. Um lugar cheio de história, beleza natural e, infelizmente, muita melancolia. Vamos falar sobre o abandono de casas, chácaras, sítios e terras nessa região tão querida. Esse tema me toca profundamente, porque ele reflete não só os desafios ambientais e sociais que enfrentamos, mas também o ciclo da vida rural no Brasil. Baseado em explorações como a do Matheus Pellens, que documentou esses lugares abandonados em vídeos impressionantes, vamos mergulhar nessa realidade. Preparem-se para uma narrativa longa, detalhada e emocionante. Enquanto imagens de casas centenárias, riachos correndo e cemitérios antigos se misturam com a chuva fina do sul. Primeiro, vamos contextualizar o cenário. O interior do Rio Grande do Sul é uma terra de contrastes. De um lado, temos paisagens cinematográficas, colinas verdejantes, vales cobertos de goiabeiras, rios serpenteando por entre morros e uma arquitetura colonial que remete aos imigrantes alemães e italianos. Lugares como Rochedo e Três Irmãos, no município de Taquara, são exemplos perfeitos disso. Mas do outro lado, há uma tristeza palpável. Milhares de casas à venda ou simplesmente abandonadas, chácaras que outrora pulsavam de vida, agora tomadas por ervas daninhas e terras férteis que esperam por novos donos que nunca chegam. Mas por que isso acontece? As enchentes recentes, como as devastadoras de 2024 e 2025, são as grandes vilãs. Elas não só destroem estruturas, mas também destroem sonhos e comunidades inteiras. Imagine dirigir por estradas de terra molhada pela chuva constante. Logo no início, você se depara com placas de "Vende-se" cravadas em portões enferrujados. Uma casa de mais de 100 anos, com 9 hectares de terra, está ali, esperando um comprador. É uma construção antiga, com paredes de madeira que viram guerras, festas e gerações passarem. Ao lado, outra estrutura abandonada, talvez um antigo salão de dança, onde famílias se reuniam para bailes ao som de gaitas e violões. Esses lugares não são raros, eles se multiplicam como fantasmas ao longo da estrada. O Matheus Pellens menciona que é assustador ver tantas casas vazias, espalhadas por quilômetros. Em Rochedo, por exemplo, encontramos uma igreja centenária, inaugurada em 1915 e renovada em 2015, para celebrar seu centenário. Ela ainda resiste, com suas torres brancas contrastando com o céu nublado, mas ao redor, o vilarejo parece deserto. Poucas almas habitam as casas vizinhas, e as que ficam são, em sua maioria, idosos que resistem à mudança. Agora, vamos falar sobre os cemitérios antigos, que adicionam um ar de mistério e reflexão a essa narrativa. Em Rochedo, há um cemitério com túmulos datados de 1915 e 1930, cruzes de ferro enferrujadas e nomes gravados que contam histórias de pioneiros. Pellens filmou isso no início de seu canal, e hoje esses vídeos ganham relevância porque mostram o declínio populacional. Perto dali, uma sociedade fundada em 1898 ainda promove festivais anuais. É um sopro de vida em meio ao abandono. Mas, ao caminhar por esses caminhos, você nota campos de futebol vazios e casas de 70 a 100 anos que parecem congeladas no tempo. Por que as pessoas vão embora? Muitas vezes é o envelhecimento da população rural. Os jovens migram para cidades como Porto Alegre em busca de empregos e educação, deixando para trás os avós que, eventualmente, também partem ou falecem, e as propriedades ficam órfãs. Transitando para a BR-020, entramos no Vale do Goiaba, um paraíso de árvores frutíferas e riachos cristalinos. Aqui, Pellens destaca um pomar com quase 10 hectares à venda. Ele enfatiza que essa área não alaga e é segura contra deslizamentos, o que é crucial depois das enchentes que assolaram o estado. Imaginem o gado pastando calmamente no riacho, enquanto a chuva cai. No Centro Recreativo de Protásio Alves, inaugurado em 1996, há ecos de festas passadas, mas agora o lugar está quieto. Casas antigas de mais de 100 anos surgem a cada curva, uma com data de 1941 na fachada, restaurada com carinho, mas vizinha a outra abandonada.
Carroças puxadas por cavalos ainda circulam, um resquício do passado, mas a ponte sobre o rio treme com a água caudalosa, lembrando os perigos das inundações. As enchentes são o coração dessa tragédia. O rio, que corre ao lado de muitas propriedades, se transforma em um monstro durante as cheias. Árvores inteiras são arrastadas, galhos se acumulam em pilhas e casas são distorcidas pela força da água. Uma mansão grande, abandonada, tem sua entrada destruída. Outra pequena, quase nova, parece torcida como um papel amassado. Casas antigas ao longo do rio são as mais afetadas. Ervas daninhas tomam conta, janelas quebradas deixam entrar o vento e o cheiro de umidade impregna tudo. Em Taquara, na fronteira municipal, casas verdes de 100 anos ficam perigosamente próximas ao curso d'água. Tem até uma história curiosa de um cemitério. Alguém foi sepultado do lado errado do rio porque a enchente impediu a travessia. Isso ilustra como a natureza dita as regras nessa região. A exploração também mostra a interação com os animais locais. Cães grandes latindo ao longe, búfalos pastando em terras abandonadas, cavalos soltos. Mas o foco volta para as casas modernas abandonadas, o que choca ainda mais. Uma mansão nova, com móveis ainda dentro, está vazia há anos. Armazéns cheios de itens jogados fora, tudo indica uma partida apressada após uma enchente. Perto dali, outra mansão antiga de 100 anos desaba aos pedaços. E o que dizer das escolas? A escola elementar professora Hermina Marx, abandonada, com vidros quebrados e inundada, foi substituída por uma nova em local mais seguro. Isso reflete o impacto nas comunidades. Crianças sem escolas locais, famílias se mudando e o ciclo de abandono se perpetuando. Vamos aprofundar nas razões sociais e econômicas. Além das enchentes, há o êxodo rural. Muitas famílias têm casas na cidade e no interior, mas após desastres, priorizam a vida urbana. Os idosos ficam, mas quando partem, as propriedades viram relíquias vazias. Economicamente, terras férteis, como as do Vale do Goiaba, poderiam ser produtivas, mas a falta de infraestrutura, como estradas ruins, desanima compradores. Pellens nota sequências de casas à venda, todas esperando por um futuro incerto. Em Três Irmãos, o abandono é ainda mais visível. Chácaras com churrasqueiras abandonadas, sítios com milho plantado até dentro de cemitérios antigos, sinal de que a terra tenta se regenerar sozinha. Os impactos são profundos. Ambientalmente, terras abandonadas podem sofrer erosão. Socialmente, comunidades despovoadas levam ao isolamento. Economicamente, as propriedades se desvalorizam. E emocionalmente, é uma perda de patrimônio cultural. Essas casas centenárias guardam histórias de imigração, de lutas pela terra, de famílias que construíram o Rio Grande do Sul. Abandoná-las é como apagar capítulos da nossa história. Unam-se, lutem. Vocês são conhecidos por serem guerreiros vencedores. Para ilustrar, imagine uma família de descendentes alemães que viveu em uma chácara em Rochedo por gerações. Veio a enchente de 2024, a água subiu até o telhado, destruindo tudo. Eles se mudaram, deixando a casa para trás. Anos depois, ela ainda está lá, com placa de vende-se, mas ninguém compra por medo de novas cheias. Multiplique isso por milhares. É a realidade do interior gaúcho. O que podemos fazer? Políticas de prevenção de enchentes são essenciais. Incentivos para repovoamento rural, como subsídios para jovens agricultores, poderiam revitalizar essas áreas. O turismo ecológico, explorando esses lugares abandonados de forma sustentável, como faz Pellens, pode gerar renda. Mas, acima de tudo, precisamos valorizar nossa herança rural. Não vendam suas terras, haverá de encontrarem meios para proteger suas raízes vencedoras e pioneiras. Seus herdeiros precisam contar histórias de persistência. Encerrando essa narrativa, amigos, o abandono no Rio Grande do Sul é um alerta para o Brasil todo. Em meio à chuva e às nuvens, há beleza, mas também urgência. Há silenciosos torcendo para que as vendas de terras se alastrem ainda mais. Quero deixar uma mensagem final para o povo gaúcho. Não vendam suas terras. Unam-se, ajudem-se. Vocês têm uma tradição de vencedores. Não deixem suas famílias e herdeiros em privações. A gente torcendo,
para que essa situação se alastre e essas terras sejam compradas na bacia das almas, como diz o ditado popular. Lutem pelo que é de vocês. Deus os ajudaram e ajudará sempre. Confiem, teçam estratégias em bloco regional e por comunidades. Os prefeitos têm consciência e capacidade. Que esse vídeo inspire vocês a refletir e, quem sabe, visitar esses lugares com respeito. Muito, muito obrigado a cada um de vocês que assistiu até aqui. A presença de vocês é o que torna tudo isso possível e valioso. Se você gostou desse conteúdo, se ele te tocou de alguma forma, por favor, deixe o seu like. Isso ajuda demais o canal a crescer. E comente aqui embaixo o que você achou. Qual a sua visão sobre esse tema tão complexo? Eu leio todos os comentários. Se você é novo por aqui, considere se inscrever e ativar o sininho para não perder nossas próximas jornadas. Muito obrigado de coração, um feliz ano novo a todos e até a próxima.